O Saber Direito desta semana é com o advogado e professor de Direito do Consumidor, Paulo Roque Cury. O curso é sobre o Código de Defesa do Consumidor. Nas 5 aulas, ele fala das proteções e garantias asseguradas na lei e explica as relações de consumo. Chegamos então à nossa 5ª e última aula sobre o direito do consumidor aqui na TV Justiça. De imediato agradeço toda já a equipe da TV Justiça por essa oportunidade e também aos alunos que acompanharam essas aulas, estão acompanhando. Espero que seja útil aí na vida profissional de cada um. Hoje nós vamos falar sobre o Instituto da Responsabilidade Civil nas relações de consumo. Antes, porém, eu queria fazer apenas um breve reparo sobre a aula anterior, quando eu falei do sistema de nulidades. É que, no Código de Defesa do Consumidor, é que o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 381 e por essa súmula fica bem definido que o magistrado não poderia, nos contratos bancários, declarar de ofício a nulidade de uma cláusula. E vem um aluno e pergunta, e com razão, mas essa súmula ela não joga por terra todo o sistema de nulidade absoluta do Código, né, estabelecido no Código? Veja, no meu livro eu chamo a atenção para essa súmula. Primeiramente, nós deveríamos verificar como surge essa súmula. Essa súmula surge no bojo de vários recursos especiais que se tratavam basicamente de que situação? Dos contratos de consórcio, a fixação da cláusula preço, onde os magistrados, entendendo que, para além da restituição dos valores pedido pelo consorciado, os magistrados estavam também declarando de ofício a nulidade da cláusula que estabelecia o percentual de 20%, 25% a título de taxa de administração do consórcio, da administradora do consórcio. Era a chamada cláusula preço da empresa de consórcio. Então, essa questão chegou ao Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça, então, decidiu que não poderia o magistrado de ofício declarar essa nulidade. Mas, na verdade, os precedentes da súmula, todos os recursos especiais que deram origem à súmula, na verdade, estão tratando da cláusula preço. E isso eu sempre disse no meu livro, que a modificação da cláusula preço tinha que partir de um pedido expresso do consumidor. O juiz nunca poderia, de ofício, modificar a cláusula preço do consumidor, porque ele acabaria entrando no espaço da autonomia do consumidor. Porque o consumidor pagou 15% numa taxa de administração e o outro administrador do consórcio oferecia 10% e ele não quis. Pode ser porque ele confia mais naquela empresa que cobra 15%, que é uma empresa que realmente é mais séria, mais idônea, com mais tempo no mercado. Então, o judiciário, ao fazer isso, e quando não havia pedido expresso do consumidor, acabava, de certa maneira, criando uma espécie de insegurança. Mas para outras situações, onde haja propriamente direitos consagrados como sendo de ordem pública em favor do consumidor, o juiz sempre pôde e vai continuar declarando as nulidades de ofício, né? Imagina uma cláusula onde o consumidor renuncia ao direito à informação. Plenamente ao direito à informação. Uma cláusula onde o consumidor renuncia ao direito à sua saúde, à sua segurança. Com muito mais convicção, o magistrado pode declarar essas cláusulas de ofício como cláusulas nulas, como cláusulas abusivas. O que ele não pode interferir, isso deixa muito bem os precedentes, muito bem claro, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ele não pode interferir naquilo que, sendo direito patrimonial disponível do consumidor, ele substitui o consumidor para dizer que aquilo é abusivo, como o caso específico da cláusula preço. O consumidor pagou 20%, mas ele podia ter pago 15%, podia ter pago 25%. Isso está dentro do espaço da autonomia do consumidor. E por que ele não pediu a nulidade dessa cláusula em juízo? Por que ele não pediu a modificação dessa cláusula preço em juízo? Então, fica dentro do espaço realmente da autonomia e assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Mas, para além disso, todas as vezes que existir realmente uma situação de grave afronta a qualquer princípio do Código, a qualquer direito consagrado pelo Código, o juiz sempre pôde e continuará podendo declarar de ofício a nulidade de uma cláusula, esteja essa cláusula presente ou não no contrato bancário. Então, voltando para o tema principal do nosso encontro de hoje, que é a responsabilidade civil nas relações de consumo,
sempre se colocou se, na verdade, estaria se criando um novo sistema de responsabilidade civil. Se o Código de Defesa do Consumidor criou um novo modelo de responsabilidade civil. A conclusão até aqui da maioria da doutrina é que, na verdade, não se criou um novo sistema de responsabilidade civil. A responsabilidade civil é aquele instituto clássico, e assim continua, onde, para ser acionado, ele precisa de um elemento essencial da existência do dano. Assim é na relação de consumo. Não existe responsabilidade civil na relação de consumo onde não haja dano. E esse dano tem que ser demonstrado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse dano tem que ser causado por um fato ou ato de uma pessoa física ou jurídica, no caso, nas relações de consumo, um fornecedor, e esse ato, de alguma forma ou fato, ser contrário ao direito. Ainda que não haja culpa naquela forma expressa, esse ato ou fato tem que ser contrário ao direito. E sendo contrário ao direito, ele causa um dano ao consumidor, é evidente que nasce aí o direito à reparação do dano por parte do o fornecedor tem que indenizar esse dano em face do consumidor. Pois bem, a responsabilidade civil ela tem duas funções clássicas. A primeira função da responsabilidade civil é uma função reparadora. Ela, na verdade, busca remover o dano daquela pessoa que sofre com dano, que injustamente foi atingida por aquele dano, remove esse dano para quem? Para a pessoa do ofensor. O ofensor aí é que vai ter que indenizar esse dano. Ou seja, o que é indenizar? É tornar indene esse dano, como se ele não existisse para a pessoa da vítima. E como é que torna-se esse dano indene? É indenizando, pagando ao consumidor ou ao lesado todo o valor relativo a esse dano. Então, veja, isso está presente no direito do consumidor, como estaria presente em qualquer outra área do direito em matéria de responsabilidade civil. Mas então o que aumentou propriamente nas relações de consumo, tendo em vista que a maioria das indenizações versa hoje sobre relações de consumo? O que mudou basicamente foi que aumentou-se o rol dos deveres do fornecedor. O fornecedor, evidente, face ao Código de Defesa do Consumidor, ele tem muito mais regras, ele tem muito mais deveres a cumprir que antes da existência do Código. Então, violado um dever, e se desse dever decorre um dano, evidente que nasce aí para o consumidor o direito à indenização. Não propriamente que o direito do consumidor tenha recriado um novo instituto da responsabilidade civil. Na responsabilidade civil, então, você tem essa primeira função reparadora, que é de ressarcimento do dano. Se o prejuízo é de 10 mil, você tem que indenizar ao consumidor a integralidade desses 10 mil. Pois bem, mas ao fazer essa reparação, observe-se que um fornecedor ou qualquer pessoa que cause um dano, ao ter que pagar uma indenização, não se pode dizer que quando ela deixa de pagar, ela se enriquece. Não. É que, na verdade, o que acontece quando ela paga a indenização é um empobrecimento do ofensor. Essa remoção do dano da pessoa, do ofendido para o ofensor, quando ele tem que suportar esse dano na forma pecuniária, pagando ao consumidor ou ao lesado, ele, na verdade, está retirando o dinheiro do seu patrimônio para transferir ao lesado e, assim, anular o dano na esfera do lesado. Mas ele ficou, entre aspas, empobrecido em 10 mil reais, em 500 mil reais, conforme o valor do dano. Então, essa perspectiva de retirada compulsória do patrimônio do ofensor para transferir ao lesado, seja ele o consumidor ou não, isso manifesta numa função punitiva natural da responsabilidade civil. Então, toda a responsabilidade civil, quando o dano é efetivamente reparado, emerge aí naturalmente uma função punitiva dessa responsabilidade civil na forma de empobrecimento da pessoa, do lesante ou do ofensor. Você tem na responsabilidade civil a indenização por danos materiais e a indenização por danos morais.
A indenização por danos materiais é tudo aquilo que se mede pecuniariamente do prejuízo que você sofreu em decorrência da quebra de um direito, da infração de um dever, ou seja, é o dano mensurado de forma bem objetiva e exata. Um acidente de consumo onde o consumidor perde totalmente o seu carro. Qual o valor do dano material? O valor do dano material, naquele primeiro momento, ele não teve nenhuma lesão, apenas perdeu o carro deu perda total. O valor do dano material é o valor do carro. É objetivamente o valor do carro. E aí nos socorre o Código Civil. Como é que mede-se a indenização dos danos materiais? Pela extensão do dano. O dano foi até onde? Até a perda total do carro. Qual que é o valor do carro? R$40 mil. Então, para tornar esse dano indene, tem que se indenizar ao consumidor o valor de R$40 mil. E aí a pessoa que paga está sofrendo uma punição, porque está retirando R$40 mil do seu patrimônio para transferir ao patrimônio da vítima. Tem a forma também de danos materiais dos lucros cessantes. Imagine um taxista que tem a perda total do seu carro e pede equiparação como consumidor, o juiz dá, e ele, além dos danos materiais, que é a perda do carro, tem também o direito aos lucros cessantes. O que são os lucros cessantes para esse motorista, para esse taxista? Ele ficou 6 meses sem o carro. São 6 meses que ele ficou sem atividade, sem exercer a atividade do táxi. Então, quanto que ele ganhava por mês? Qual que era o lucro dele mensalmente? Então, ele ficou 6 meses, pega o lucro desses 6 meses que ele teria e não teve por conta do acidente, que lhe foi causado injustamente. Esse dano vai ter que ser pago por quem na forma de lucro cessante? Por quem deu causa a esse dano. Se há uma relação de consumo, o fornecedor teria que pagar esse dano na forma de lucro cessante. Bom, então o dano material, ele subdivide em dano emergente, aquele que emerge com o dano, no caso da perda de um carro, é o valor do carro, e o dano na forma de lucro cessante. O que é o lucro cessante? É tudo aquilo que você vai deixar de ganhar a partir do dano com aquele bem que lhe foi subtraído ou que lhe foi tirado em função do acidente, em função da situação de dano. Daí, no caso do taxista, são esses 6 meses que ele deixou de trabalhar, o lucro que nesses 6 meses ele deixou de ter. Agora, outra espécie de dano é o dano moral. E como que se revela o dano moral? O dano moral, ele se revela no aspecto imaterial. Diz a doutrina que as coisas têm preço. Não é isso? As pessoas, dignidade. Então, o dano moral se revela na ofensa aquilo que exatamente é um bem da pessoa que não tem preço. Está revelado na forma de uma ofensa, de forma flagrante, a qualquer de seus direitos da personalidade. Então, por isso que quando o consumidor tem uma ofensa à sua saúde decorrente de um contrato de consumo, diz-se então que esse consumidor pode ter direito ao recebimento de um valor de danos morais. Quando o consumidor, infelizmente, tem sua honra atacada em função de uma prestação de serviços de consumo, o consumidor pode buscar uma indenização por danos morais em função dessa violação. Aqui, embora a jurisprudência ela seja vacilante, mas grande parte dos julgados sempre tem procurado colocar o acento, quando se trata de danos morais, naquilo que seja o grande valor imaterial, que não tem preço, que são os aspectos relacionados aos direitos da personalidade. A vida, a honra, a imagem das pessoas, a liberdade, o direito ao nome. Ofendeu esse patrimônio imoral, imaterial da pessoa, a doutrina e o direito hoje consagram a necessidade de se reparar esse dano na forma de dano moral. Qual que é o grande problema da indenização do dano moral? É que se no dano material eu posso medir objetivamente o valor do dano, até onde esse dano foi, no caso do carro, qual é o valor do carro? É objetivo. Agora, no dano moral, há uma dificuldade histórica na identificação de um valor que realmente indenize o dano moral. Daí não se fala mais em indenizar danos morais. O termo correto é compensar danos morais, porque o valor que você